tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Pai amado, Deus eterno e soberano, nós começamos esta oração firmados na Tua palavra, porque a Tua palavra não falha, não volta vazia e não mente. O Senhor declarou que tudo tem um tempo determinado, e hoje nós cremos que este tempo chegou. Chegou o tempo de entender, de aceitar e de obedecer ao Teu chamado para uma nova etapa. Talvez a pessoa que ora comigo agora sinta que a vida está travada. Nada anda, portas não se abrem, projetos não fluem, relacionamentos parecem estagnados. A sensação é de estar girando em círculos, cansado, frustrado, tentando e tentando, mas sem sair do lugar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: isso não é o fim. Isso é um sinal de transição. Quando o Senhor quer nos levar para um novo nível, muitas vezes o antigo lugar começa a apertar. O que antes fazia sentido já não faz mais. O que antes funcionava agora gera cansaço. E hoje nós discernimos espiritualmente que esse desconforto não é derrota, é convite. Convite para amadurecer. Convite para avançar. Convite para deixar ciclos que já cumpriram seu propósito. Nesta oração, nós não estamos apenas pedindo bênçãos. Nós estamos assumindo um propósito espiritual. Um propósito de alinhamento. Um propósito de obediência. Um propósito de transição. Que tudo o que está atrasando, confundindo ou prendendo essa vida seja revelado agora pela Tua luz. Espírito Santo, começa lá a falar. Começa a confrontar com amor. Começa a mostrar o que precisa ser encerrado, ajustado ou entregue. Nós não queremos mais resistir ao Teu tempo. Nós não queremos viver fora da estação. Hoje nós declaramos: se Deus está nos chamando para uma nova etapa, nós não vamos fugir. Que esta oração marque um antes e um depois, que marque o encerramento de ciclos antigos e o início de um novo tempo determinado pelo céu. Em nome de Jesus, nós começamos este propósito dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Fala, porque o Teu servo ouve. Em nome de Jesus, nós pedimos agora discernimento espiritual, porque nem toda luta é ataque e nem todo atraso é rejeição. Muitas vezes, o Senhor permite a interrupção para nos reposicionar. E hoje nós pedimos: abre os nossos olhos para entender os sinais que o céu está liberando sobre esta vida. Quantas vezes, Pai, o Senhor já tentou mover essa pessoa para frente, mas ela insistiu em permanecer no que era confortável? Quantas vezes o Senhor fechou uma porta e ela tentou arrombá-la? Quantas vezes o Senhor sinalizou mudança, mas o medo falou mais alto? Hoje, em nome de Jesus, nós quebramos toda cegueira espiritual que impede essa pessoa de perceber que Deus já não está mais naquele lugar antigo. Quando o tempo muda, o Senhor muda as circunstâncias, muda os ambientes e até muda as pessoas ao nosso redor. E isso gera confusão, dor e resistência. Mas hoje nós declaramos: não vamos mais lutar contra o fluxo de Deus. Se o Senhor está nos chamando para uma nova etapa, nós não vamos insistir em permanecer na estação passada. Espírito Santo, toca agora no coração dessa pessoa e mostra com clareza aquilo que já venceu o prazo de validade. Mostra o que precisa ser encerrado sem culpa. Mostra o que precisa ser deixado sem medo. Porque nada que vem de Deus termina em fracasso, termina em cumprimento. Pai, nós repreendemos agora toda voz interna que diz: não é o momento, não estou pronto, vai dar errado. Essas vozes não vêm do céu.
O Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita os que obedecem. E hoje nós escolhemos obedecer, mesmo sem entender tudo, mesmo com insegurança, mesmo com tremor no coração. Que o Senhor alinhe a mente dessa pessoa com o teu propósito. Que ela pare de interpretar o desconforto como castigo e passe a enxergar como transição. Que ela entenda que quando Deus muda a fase, Ele muda o nível de responsabilidade, de maturidade e de autoridade espiritual. Hoje nós declaramos: este não é um tempo de retrocesso, é um tempo de realinhamento. O céu está falando, o tempo está mudando, e essa vida não ficará para trás. Em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós entramos agora em um nível mais profundo deste propósito. Porque não existe nova etapa sem encerramento de ciclos, e não existe avanço real sem renúncia. Hoje nós pedimos que o Senhor vá à raiz, ao lugar onde o medo se esconde, ao ponto onde a alma se apega ao passado por insegurança. Muitos querem o novo de Deus, mas continuam segurando aquilo que já terminou. Seguram pessoas, situações, hábitos, pensamentos e até versões antigas de si mesmos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: chegou o tempo de soltar. Soltar o que machucou, soltar o que decepcionou, soltar o que não deu certo, mesmo tendo sido importante um dia. Espírito Santo, entra agora nas memórias que ainda doem. Entra nas frustrações que ainda pesam. Entra nos que ainda prendem essa vida ao passado. Nós repreendemos toda a culpa, toda a autocobrança excessiva e todo sentimento de fracasso. O passado não define mais essa pessoa. O Senhor é especialista em fazer coisas novas a partir de histórias quebradas. Pai, nós quebramos agora o medo da mudança, medo de errar de novo, medo de perder o controle, medo de decepcionar alguém, medo de sair da zona de conforto. Em nome de Jesus, todo medo que paralisa seja substituído por coragem espiritual. Coragem não é ausência de medo, é decisão de avançar apesar dele. Hoje nós declaramos que essa pessoa não ficará presa a ciclos repetitivos, não ficará vivendo os mesmos problemas com nomes diferentes, não ficará refém de padrões antigos. Se Deus está chamando para uma nova etapa, então há também uma nova mentalidade sendo liberada agora. Pai, sela este encerramento espiritual. Fecha portas que precisam ser fechadas, mesmo que doa. Corta laços que já não geram vida. Finaliza capítulos que já cumpriram seu propósito. Porque quando o Senhor encerra, ninguém pode reabrir. E quando o Senhor inicia algo novo, ninguém pode impedir. Que a alma dessa pessoa experimente leveza agora. Que o peso do passado caia por terra. Que o coração se prepare para receber o novo sem culpa e sem medo. Em nome de Jesus, nós declaramos: o velho ficou para trás e um novo tempo começou. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos agora em um tempo de cura profunda. Porque não adianta avançar fisicamente se a alma ainda está ferida. Não adianta mudar de fase se por dentro a pessoa continua quebrada. Hoje nós pedimos: cura aquilo que ninguém vê, toca onde ninguém alcança, restaura o que foi danificado por dentro. Espírito Santo, visita agora as áreas dessa vida que foram machucadas por rejeição, abandono, traição e palavras duras. Palavras que ficaram gravadas, experiências que marcaram, dores que foram empurradas para debaixo do tapete, mas nunca foram tratadas. Hoje nós trazemos tudo isso à luz do Senhor. Pai, nós declaramos que essa pessoa não é o que disseram que ela era. Ela não é o erro que cometeu.
Ela não é a rejeição que sofreu. Ela não é o fracasso que tentou colar nela. Em Cristo, ela é nova criatura. E hoje o Senhor restaura a identidade que foi distorcida pelo medo, pela culpa e pela comparação. Que toda baixa autoestima caia por terra agora. Que toda sensação de insuficiência seja quebrada. Que todo pensamento de não sou capaz, não sou digno e isso não é para mim seja substituído pela verdade do céu. O Senhor não erra quando escolhe. Se Deus chamou, Ele sustenta. Se Deus convidou para uma nova etapa, Ele já preparou os recursos emocionais e espirituais para isso. Pai, fortalece agora o interior dessa pessoa. Dá maturidade emocional para lidar com perdas. Dá equilíbrio para enfrentar mudanças. Dá sabedoria para tomar decisões alinhadas com o céu. Porque a nova etapa exige um coração curado, uma mente renovada e um espírito fortalecido. Nós declaramos que essa pessoa não vai mais se sabotar, não vai mais fugir quando o Senhor abrir portas, não vai mais recuar quando for chamada a avançar. Ela vai caminhar com firmeza, sabendo quem é em Deus e para onde está indo. Que haja paz agora. Que haja segurança agora, que haja clareza agora. O Senhor está reconstruindo de dentro para fora, e essa nova etapa não será pesada, será sustentada pela Tua presença. Em nome de Jesus. Pai soberano, em nome de Jesus, nós entendemos hoje que o novo tempo não se sustenta apenas com emoção, mas com decisão. O Senhor não chama indecisos para transições profundas. Por isso, agora, nós declaramos uma escolha consciente. Não vamos mais viver em cima do muro espiritual, emocional ou mental. Pai, quantas vezes essa pessoa já sentiu o Teu chamado, mas adiou a resposta? Quantas vezes soube o que precisava fazer, mas preferiu esperar condições perfeitas? Hoje nós quebramos essa mentalidade. O novo de Deus não começa quando tudo está seguro. Começa quando existe confiança e entrega. Espírito Santo, leva essa pessoa a um posicionamento claro. Posicionamento de fé. Posicionamento de responsabilidade. Posicionamento de maturidade. Chega de voltar atrás quando surgem desafios. Chega de abandonar processos no meio do caminho. Chega de recuar por medo da opinião dos outros. Pai, nós entregamos agora decisões que estão pendentes há tempo demais. Decisões que foram adiadas por insegurança, apego emocional ou medo de errar. Hoje nós colocamos tudo no altar. Se algo precisa ser feito, que seja feito com coragem. Se algo precisa ser encerrado, que seja encerrado com paz. Se algo precisa ser iniciado, que seja iniciado com fé. Nós declaramos que essa pessoa não vai carregar o novo com mentalidade velha. Não vai tentar viver a nova etapa com hábitos antigos. Não vai pedir direção a Deus, mas seguir conselhos que afastam do propósito. Ela escolhe alinhar escolhas, atitudes e pensamentos com o céu. Pai, sela agora um compromisso espiritual no coração dessa pessoa. Um compromisso de não desistir quando o processo apertar. Um compromisso de não romantizar o passado. Um compromisso de confiar mesmo quando não entender tudo. Que essa decisão gere autoridade espiritual. Que gere estabilidade emocional. Que gere crescimento. O novo tempo exige firmeza, e hoje essa firmeza está sendo liberada do céu. Nós declaramos, não há mais retorno para o que ficou para trás. O olhar está para frente, o coração está alinhado, e os passos estão firmes. Em nome de Jesus. Chegamos a este momento final deste propósito, entendendo que o Senhor não nos chamou apenas para refletir, mas para romper.
Porque existem ciclos que só se encerram quando há uma decisão espiritual clara e uma intervenção do céu. Hoje nós declaramos: padrões antigos não terão mais poder sobre essa vida. Pai, quantas vezes essa pessoa viveu a mesma dor com cenários diferentes? Quantas vezes começou cheia de esperança e terminou frustrada? Quantas vezes prometeu a si mesma que seria diferente, mas acabou voltando para o mesmo lugar emocional, espiritual ou mental? Hoje, em nome de Jesus, esse ciclo se quebra. Nós quebramos agora todo o padrão de escassez, de atraso, de autossabotagem, de relacionamentos tóxicos, de decisões impulsivas e de desistência precoce. Tudo aquilo que se repete sem gerar vida perde a legalidade espiritual neste momento. O sangue de Jesus sela um novo caminho. Espírito Santo, remove agora toda a raiz que sustenta esses ciclos: medo, carência, orgulho, insegurança, necessidade de aprovação, apego ao passado. Arranca o que não vem do Senhor e planta uma nova mentalidade, alinhada com o tempo determinado por Deus. Pai, nós declaramos que essa pessoa entra agora em uma nova estação. Estação de clareza, estação de crescimento, estação de maturidade espiritual. Ela não será mais conduzida pelas emoções do momento, mas pela direção do céu. Não será mais refém do que sente, mas firme no que crê. Que os próximos passos sejam diferentes, porque o interior foi transformado. Que as escolhas sejam mais sábias, porque a mente foi renovada. Que os frutos sejam novos, porque a raiz foi curada. Hoje nós selamos este propósito declarando: Deus está me chamando para uma nova etapa e eu aceito. Eu não resisto, eu não fujo, eu não adio. Eu caminho no tempo certo, do jeito certo, com a força que vem do céu. Que haja paz profunda agora, que haja convicção, que haja esperança renovada. O ciclo antigo se encerra aqui e um novo tempo começa sob a direção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.